Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Minhas irmãs, com satisfação que cumprimento a todos no encerramento de mais um trimestre. Terminando agora as lições do ano de 2019 e já uma lição bacana aí pronta para entrarmos no novo ano estudando o livro do profeta Daniel. Que maravilha! Com certeza continuaremos passando grandes momentos juntos, eletrizados no brilho da palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por lições maravilhosas que tivemos durante o encerramento desse trimestre. Que Tu possas guiar o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para que lições preciosas possamos acumular em nossa vida e em nosso testemunho, extraídas da Tua palavra para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor e crescimento nosso na Tua graça. Continua nos dirigindo, nos abençoando. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esdras e Neemias. Vamos abrir o nosso manual no índice para termos uma ideia por cima do que nós estudamos durante o trimestre. No primeiro tema, nós estudamos entendendo a história Zorobabel e Esdras. Aí nós vimos o que aconteceu logo que terminou os 70 anos de cativeiro babilônico, na realidade liderado esse finalzinho pela Medo-Pérsia. O rei Ciro libera um decreto cumprindo com a vontade do Senhor, para que o povo de Deus pudesse voltar para a terra prometida e reconstruir a cidade destruída por Nabucodonosor. Uma boa parte voltou com Zorobabel, que se tornou o governador então nessa arrancada. Eram para reconstruir pelo decreto de Ciro toda a cidade, os muros e o templo. Só reconstruíram o templo e nada mais. Depois já surge um decreto de Dário lá na frente. Zorobabel já tinha ficado para trás há muitos anos. Os antigos todos já tinham morrido. Já muitos e muitos anos tinham se passado. E nesse segundo decreto, agora entra em cena Esdras e Neemias. Também deram arrancada e logo desanimaram também. Mas fica a marca desses líderes, tanto Zorobabel como Esdras como Neemias, homens de Deus, que ouviram a palavra de Deus e buscaram com as suas próprias vidas em punho procurar executar a vontade de Deus. Só lá no terceiro decreto que foi isso acontecer. Infelizmente, depois de mais 80 anos após o decreto de Ciro, é que foi ter o decreto de Artaxerxes, que Esdras e Neemias viria nesse terceiro decreto e lograria êxito no complemento da obra que Zorobabel começou, tendo reconstruído só o templo. Daí, com esse decreto de Artaxerxes, Esdras e Neemias conseguiria, então, com esse último retorno, trazer o resto da população e concluir com êxito a obra de reconstrução da cidade e dos muros. No segundo tema temos Neemias. Aqui sim, do segundo e terceiro decreto em diante, né? Neemias, lá no terceiro decreto, já levantado como governador, e foi com tudo, onde ele conseguiu realmente lograr êxito nessa última campanha. Isso depois de 80 anos que o decreto de Ciro não tinha dado em nada e nem o decreto de Dario também não tinha dado em nada. Mas o decreto de Artaxerxes aqui, 80 anos depois do de Ciro, esse foi em cima. No sétimo ano de Artaxerxes, o ano 457 a.C. Aqui deu arrancada que realmente até o ano 408 conseguiram, em 39 anos, concluir com as obras de restauração da cidade, como também dos muros, e passar a régua. E ainda de quebra, uma grande reforma religiosa, uma grande reforma espiritual,
muito importante que durou anos e anos na vida do povo de Deus naqueles dias. No terceiro tema, nós estudamos o chamado de Deus. Aqui nós descobrimos, inspirado na obra desses líderes, Esdras e Neemias, que missão é missão. E todos nós temos missão. E quando a missão vem, nós não temos que estar escolhendo como devemos fazer. O Senhor traz a missão e coloca nas nossas mãos, e é para ser feito. Servir a Deus não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus pede. E o nosso coração precisa estar preparado para isso. Para com humildade e com fé, buscarmos dele o poder para lograrmos êxito na nossa missão. Ter o senso de missão é muito importante e focados em Cristo, jamais tropeçaremos no cumprimento da missão. No quarto tema, nós estudamos enfrentando oposição. Aqui nós vimos que, estando com Deus, firmes, pegos na mão de Deus, como os grandes líderes dos tempos bíblicos, nós, da mesma forma hoje, líderes na causa do Senhor, de evangelizar a todo povo, tribo e língua, da mesma forma, nós romperemos todos os obstáculos e barreiras que se colocarem à nossa frente, porque o Senhor é conosco. No quinto tema, nós estudamos transgredindo o espírito da lei. Nós vimos que a hipocrisia religiosa já era tremenda já naqueles dias. Já acontecia abertamente dentro da igreja, no meio do povo de Deus, nos dias de Esdras e Neemias. Mas uma reforma muito especial foi feita e eles conseguiram superar essas debilidades terríveis que impedem a causa de Deus de progredir, a hipocrisia religiosa. As pessoas preferiam os hipócritas religiosos até nos dias de Cristo. Continuou a mesma coisa. E nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias fabrica mornos que provocam o vômito em Deus. Porque esses têm suas próprias regras. Esses servem a Deus do jeito que acham que está certo. E Deus não aceita o que Ele não pede. Tradições que a gente cria, por mais bonito que seja, tem nada a ver com a missão. A vontade de Deus é bem clara e simples. E sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus. Vem do diabo. Vem do maligno. Pense nisso, amado. Sempre aconteceu obstáculos, barreiras, e vai continuar acontecendo, até nós abraçarmos um dia, em muito breve, com o Senhor nas nuvens dos céus. No sexto tema nós vimos a leitura da palavra. Naquele dia, houve uma grande conferência, organizada por Esdras e Neemias, e uma grande liderança religiosa daqueles dias. E a palavra de Deus, quando obedecida, sempre foi a solução. Sempre foi um guia seguro e continua sendo. Muito importante o que estudamos nesse tema. Isso não mudou nada. No sétimo tema nós estudamos o nosso Deus perdoador. Irmãos, graça sem igual. Sempre, sempre. Foi naqueles dias, foi nos dias de Cristo e continua até hoje. O perdão de Deus é fundamental para a nossa jornada cristã, para o cumprimento da nossa missão. Porque nós somos mortais e somos pecadores. Ter consciência disso é a forma correta, é a receita correta de conseguirmos de fato vigiar e orar para sermos vitoriosos. No oitavo tema estudamos Deus e a aliança. Nas alianças relatadas na Bíblia Sagrada, lembrar disso, estudar isso, irmãos, é memorável, é inesquecível. E lembrar que essa aliança se estende até eu e você, cada um de nós. Isso é muito importante, saber que Deus tem um pacto conosco. Nós que somos mortais, esse Criador eterno, absoluto, tem conosco, comigo e com você, esse compromisso. E Deus nunca falha da parte dele. Pense nisso.
é muito importante. No 9º tema, nós estudamos provas, tribulações e listas. Irmãos, foi tão legal ver aquelas relações de pessoas envolvidas com a própria vida, com a disposição própria de cada um, agregados nessa obra maravilhosa de reconstruir a cidade. Mas o mais bonito de tudo, nesse tema, quando estudamos, foi descobrir que ao povo de Deus ouvir a palavra de Deus, eles sentiram o peso das atitudes dele, o quanto eles tinham se desviado da vontade de Deus. Eles vinham seguindo um caminho tradicionalista que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E estava muito longe, mas muito longe. Mas o mais bonito, aceitaram passar a régua, esquecer o passado e dali para frente, vida nova. Por isso que nós precisamos de nos rebatizarmos diariamente. Novas criaturas. Não perder essa característica do fogo do primeiro amor. Porque se perder, a primeira coisa que faz é cair. E se cair, apostado. Pense nisso. Muito sério esse assunto. No 10º tema, nós estudamos adorando o Senhor. Nós vimos Esdras e Neemias tentando imitar, tentando se assemelhar a Asaf e Davi em tempos bem mais antigos, em coordenar um grande coral musical, dividido em 2 grupos, passeando pela cidade, Neemias conduzindo uma parte do coral e Esdras conduzindo outra. E quando encontravam, intercalavam com vozes e também com trombetas que estavam nos altos das sacadas e nas proximidades dos muros. Coisa lindíssima, os momentos desse louvor. E tudo que é louvor a Deus, dedicado com amor e com carinho, resulta nisso aqui. Sempre muito importante. A adoração é algo maravilhoso. Fazermos com zelo, com carinho e oferecer o nosso melhor para a honra e a glória de Deus. No tema de número 11, apostasia do povo. Depois de 25 anos aproximadamente, de muita consagração, de uma vida normal, tudo nos seus devidos lugares, na cidade, no trabalho de cada um, do desenvolvimento cultural e regional, e por que não dizer nacional dos judeus ali naqueles dias de Neemias e Esdras. 25 anos aproximadamente, correu tudo bacana. Mas infelizmente, assim que Neemias precisou sair e Esdras também em missões externas, pouco tempo que eles estiveram fora, desabou tudo. Quando eles voltaram, a apostasia estava tomando conta. E aí eles tiveram que ter muita paciência, muito amor e muita firmeza para conseguir contornar essa situação toda, regularizar essa situação toda e fazer com que tudo voltasse ao normal. E eles conseguiram, mas não foi fácil. E lamentavelmente, aprendemos nesse tema, muitas pessoas são muito frágeis na fé e precisam muito da nossa direção, do nosso exemplo e, acima de tudo, aprender de fato a andar com Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, para não ficar agregado a mortais, que jamais é seguro. O mais seguro é aprendermos e ensinarmos dessa forma os nossos filhos na fé a voarem, a andarem, como ensinamos as crianças. Isso é muito importante. E também não abandonar, não custa nada acompanhar. Mas não podemos descuidar desse ponto. É muito importante para que possamos sempre preocupar em que eles amanhã precisam ensinar outros e fazer o que nós estamos fazendo. Então, o que sabemos fazer, devemos transferir tudo, ensinar tudo. Muito importante. No tema de número 12, estudamos lidando com más decisões. Irmãos, más escolhas é como plantar erva daninha. O poder de destruição de uma erva daninha é incrível, mas se plantamos boa semente, teremos um bom resultado. Temos que ter consciência do plantio correto, para que amanhã, se a erva daninha aparecer,
no meio da boa planta, ela não faça muito estrago. Mas para isso precisamos ter muita consciência, muita seleção nas nossas escolhas. E nada melhor do que antes de decidir, buscar a orientação do Senhor. Que sempre teremos uma escolha segura e teremos uma jornada bem mais segura. Porque se o Senhor é conosco, quem poderá ser contra nós? E no 13º tema, uma vista geral da palavra de Deus sobre líderes em Israel. Líderes do povo de Deus. Aqui nesse primeiro tema, líderes em Israel, no fechamento desse trimestre, nós temos o Neemias capítulo 8, verso 12, que diz o seguinte: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Aqui nós vimos o efeito daquela grande conferência que ocorreu nos dias de Esdras e Neemias, com um resultado brilhante no reavivamento espiritual da nação judaica naqueles dias. Belíssimos foram os resultados naqueles dias. A confraternização entre irmãos aqui, entre conterrâneos, foi demais, foi coisa lindíssima. Foi uma marca na história do povo de Deus. No segundo tema, a influência dos líderes. Ao estudarmos alguns exemplos bíblicos, como aqui 1 Reis 12, de 1 a 16, temos aqui a história de Roboão. Que reinado amargo, que reinado torto de um líder, filho de um sábio, que apesar de todos os erros que Salomão cometeu, o apogeu da história de Israel foi nos dias de Salomão. Em matéria de expansão territorial, de paz da nação com outros povos e com eles mesmos, estabilidade econômica, foi nos dias de Salomão. Após a morte de Salomão, de cara o reino se divide, a maior parte vai para Jeroboão, servo de Salomão, filho de Nebate. Depois teve um filho também que deu o nome nele de Nebate, que nós vamos ver aqui agora. Mas tanto Roboão, que ficou com as tribos do sul, Benjamim e Judá, quanto Jeroboão no norte com as 10 tribos, ambos foram líderes completamente mau exemplo para o povo de Deus. Roboão, como eu disse, irresponsável, cruel, ao invés de ouvir os conselhos dos anciãos, dos líderes experientes que acompanharam Salomão, preferiu ouvir os seus coleguinhas de infância. E quanta besteira fez. E fermentou mais ainda a divisão e fortaleceu a divisão do reino. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de 7 a 11, nós vimos Pedro, um grande líder, apesar de todos os erros, um grande líder, uma marca na história do cristianismo. 2 Reis 23, de 1 a 10, nós vimos Josias, um grande rei, um reformador dos tempos antigos do povo de Deus. Realmente um exemplo. Depois nós vimos aqui Débora, em Juízes, capítulo 4, verso de 1 a 16. Uma grande juíza, uma líder de exemplo, uma marca também na história do povo de Deus. E Acabe, um péssimo rei, que temos aqui em 1 Reis 21, de 1 a 16. Um péssimo rei, um péssimo líder. O devocional que essa lição traz para nós, irmãos, aqui nesse tema, é mostrar que liderança na obra de Deus são como colunas de sustentação. Se derruba uma coluna daquela, o teto corre o grande risco de desabar em cima do povo. Lembre-se, nós compomos cada tijolinho, cada estrutura que tem dentro da obra de Deus. Cada estrutura que compõe a obra de Deus. Precisamos de sermos fortes em qualquer posição que acompanhamos, em qualquer posição que nos encontramos, seja ela qual for, independente de cargo ou não. Basta ser filho de Deus, ser servo de Deus. Temos que ser com firmeza, para que as pessoas que prestam atenção em nós possam, para a honra e glória de Deus,
encontrar firmeza nos seus passos e podermos, com a mesma ousadia que Paulo um dia disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou isso não porque ele era uma referência, mas Cristo era a referência, porque ele disse, já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele falou isso, ele tinha consciência que todo mundo já vivia prestando atenção nele mesmo. Todo mundo presta atenção. Admitindo ou não, presta atenção, está de olho. E aí, qual é o exemplo que estamos dando? A quem estamos imitando de fato? É Cristo ou não? Paulo imitou a Cristo. Então, temos que buscar pela graça de Deus, fortalecer os nossos passos, para que quem estiver prestando atenção em nós, possa enxergar o brilho de Cristo em nossas vidas, porque ele diz que nós somos a luz do mundo. Pense nisso, é muito sério. O mal aos olhos do Senhor. Terceiro tema. Aqui nós temos alguns exemplos de 1 Reis 15, 26 a 34. O filho de Jeroboão. Jeroboão foi um péssimo líder, um idólatra, colocou o povo na direção da perdição. E o filho dele, que veio com o nome do seu pai, Nebate, também foi um péssimo líder, um péssimo rei. 2 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 3, encontramos também Jeoacás, outra pedra de tropeço na história do povo de Deus. Seguindo também os passos de Jeroboão. Irmãos, quanta apostasia, quanta bagunça. Para vocês verem o que Esdras e Neemias teve que consertar lá na frente. Uma história terrível, que para começar a história deles aqui, a cidade teve que ser completamente destruída. Esses exemplos que estamos estudando aqui, de Jeroboão para cá, levou o reino do norte a ser dizimado, conhecido então como reino de Samaria, por Sargão II, e agora o reino do sul, completamente contaminado pelo reino do norte, e a cidade teve que ser destruída, e os que escaparam, levados para a Babilônia como cativos. Ficaram 70 anos no cativeiro, e mais 80 de lambujo, porque gostaram demais de ficar por lá. Não quiseram enfrentar a situação para voltar para sua terra, reorganizar a cidade e retomar a nação. Lamentavelmente. Foram 150 anos depois da destruição que eles conseguiram voltar definitivamente e completar a obra de restauração da cidade. Mas a apostasia que veio na história do Reino do Norte, do Reino do Sul, foram horríveis. Neemias e Esdras tiveram muito, mas muito trabalho para conseguir retomar essa situação toda. Aqui temos também o Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 46 ao 53, a liderança dos dias de Cristo. Olha, lá na frente. O profeta Daniel, lá no capítulo 9, no verso 24, diz que eles teriam 490 anos, e dentro desse período do preparo para receber o Messias, era para ungir o Messias, expiar a transgressão e dar fim aos pecados. Os 490 anos, a primeira parte dos 2.300 anos de Daniel 8,14, eles teriam que receber o Messias para, como povo de Deus sobre a face da terra, estabelecer a obra de Deus na terra. Mas lamentavelmente o que vemos aqui nesse texto bíblico, o líder máximo da igreja, Caifás, unido com outros líderes da igreja, conspirando a morte de Cristo. Execução do Messias, assassinato do Messias. Nem que fosse à custa de propina e de falsas testemunhas, como foi o caso do julgamento de Cristo. Coisa horrível. Mas ele morreu e pagou o preço. E ainda 3 anos e meio depois que ele morreu e ressuscitou, esse povo continuou sendo o povo de Deus, e os apóstolos tinham uma missão. Lá na sessão de Cristo ele falou, vai primeiro a Samaria, a Judéia, e depois então até os confins da terra. Olha o amor de Deus pelo seu povo como nação. Mas não teve jeito. Quando terminou os 490 anos, eles mostraram o apego deles ao cristianismo, executando a Estevão.
de forma legal, autorizado pelo Império Romano. A morte de Cristo foi ilegal, feito tudo com armação, com falcatruas e com mentiras. Puro assassinato, execução sumária, assassina, promovida pela liderança da igreja. Olha o grande problema. O que eu disse? Colunas. Tirou uma coluna, o telhado cai. E Jesus profetizou isso. Esse santuário eu derrubo ele em 3 dias e refaço. E refez realmente. Só que o evangelho foi estendido ao mundo gentio. Depois de 3 anos e meio que ele foi embora, apedrejou Estevão, Pedro já estava pregando aos gentios e Paulo se converte e se tornou o apóstolo dos gentios. Porque infelizmente o povo de Deus aqui dessa época só fazia o que era mal aos olhos de Deus. E os que aproveitaram foram estendidos a pregar o evangelho ao mundo gentio, para que eu e você hoje pudéssemos estar estendendo essa obra, essa missão, para aguardar o Senhor em muito breve nas nuvens dos céus. E não continuar fazendo mal ao Senhor, como um grupo previsto dentro da igreja, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, chamado de morno, que provoca o vômito de Deus. Por quê? Porque conhecendo toda essa história relatada na Bíblia, desse relacionamento do povo de Deus com Deus, vendo tudo o que aconteceu, as profecias se cumprindo, a história fechando, e na hora de escrever a nossa história, muitos continuam fazendo o mesmo. Não, aí dá vômito. Dá vômito no Senhor. Imagine que coisa horrível. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Precisamos mudar essa forma de levarmos a obra de Deus avante. Senão, quando veremos Jesus voltar? Em que geração veremos? Coragem e poder, 4º tema. Neemias capítulo 4, versos 7 a 23. Aqui temos, sob a liderança direta de Neemias, os construtores começaram a trabalhar com os apetrechos de trabalho numa mão e a espada na outra. Nesse momento aqui do relato bíblico, estava abalada o avanço da construção, o avanço das obras. Muita oposição, muito questionamento, inclusive do ponto de vista do governo dominante, do próprio Artaxerxes, que estava sendo muito pressionado por nações vizinhas sobre a questão da reconstrução da obra. Mas Neemias e Esdras, companheiros até debaixo d'água, firmes, pegos na mão do Senhor, conseguiram com bravura levar essa obra até o fim e provar para Artaxerxes que o Deus deles continua do mesmo jeito, protegendo, guardando e guiando. E assim puderam ter o apoio absoluto desse monarca e conseguir com êxito concluir com as obras. 5º tema, propósito e entusiasmo. Estudando Neemias 2, de 1 a 10 e Esdras 7, de 8 a 10, nós podemos nos inspirar a dizer que Neemias e Esdras estavam ocupando um posicionamento bem semelhante a Moisés e Arão durante o Êxodo. Os grandes momentos da liderança daqueles dois no antigo Êxodo, aqui estavam os dois conseguindo. A parceria desses dois indivíduos com a população toda foi muito forte. Tanto eles davam exemplo, quanto eles eram parceiros de fato. Não é só no gogó, esconder lá pro cantinho, ficar quietinho lá nos aposentos deles. Não, foram lá, pegaram na massa junto com todo mundo e pegou na espada junto com todo mundo e conseguiram levar a obra até o final. Não ficou só no blá blá blá, não. Pegou junto e conseguiram com êxito cumprir com a missão. O 6º tema, humildade e perseverança. Estudando Esdras capítulo 8, verso 21 a 23, 31 e 32, podemos ver aqui que o estilo adotado de forma determinante na vida tanto de Esdras quanto de Neemias
foi muito importante para ter o povo como parceiro, sendo parceiro do povo. Formaram um vínculo muito forte, tão forte, que quando esses dois precisaram se afastar um dia, a nação acabou apostatando. Tão forte que foi o vínculo. O vínculo deles era mais forte com os dois do que diretamente com o Senhor. Porque se tivesse sido diretamente com o Senhor, se a maturidade espiritual dele tivesse avançado de fato, quando os dois saíram, eles não teriam apostatado. Por isso que é importante, ao exercermos liderança frente ao povo de Deus, frente a quem quer que seja, sempre devemos ensinar com firmeza o que nos mantém firme, o que sabemos de fato, e não só ensinar parte. Porque se eles aprenderem a liderar como somos líderes também, eles terão sustentação própria como nós temos. Não ficarão dependentes somente da nossa presença. Então, ensinar tudo, de fato. Quando a gente passa uma receita para alguém, não adianta só dar a receita escrita. Tem que ensinar o pulo do gato também. Se não ensinar o pulo do gato, a pessoa vai bater cabeça até dar conta. Exceto aqueles que têm muito talento, muito dom, que têm muita facilidade. Mas do contrário, quando lidamos com pessoas principalmente leigas no contexto, leigas no assunto, precisamos não só dar a receita, mas ensinar o pulo do gato. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Porque se eles acertarem na primeira que fizer, eles serão cozinheiros de fato. É igual ensinar as pessoas a pescar. Se vamos ensinar a pessoa a pescar, devemos deixar ela ficar no melhor ponto, e não a gente ficar para mostrar como é que faz. Ela fica no melhor ponto. E nós ensinaremos. O peixe é interessante. Se você está dentro de um barco de 5 ou de 6 metros, se é lá na proa do barco que está dando, dificilmente eles vão sair e vir para a popa. Os que vêm na popa do barco já são outros peixes. Dependendo do peixe, é muito territorialista quando ele chega ali naquele local. Sai um ou outro, mas geralmente tem um ponto que está pegando mais. E se você quer firmar alguém na pescaria, coloque ele lá no lugar bom e ensina como pegar. Ele nunca mais vai deixar de pescar. É a mesma coisa ensinar a fazer uma boa receita. Ensina o pulo do gato para ele fazer e ficar perfeito. O primeiro prato que ele fizer, nunca mais ele abre mão daquele prato, vai lembrar de você toda a vida. Mas vai se tornar independente, porque ele aprendeu, ele pegou a receita com o pulo do gato e se tornou realmente hábil no que faz. Então isso é muito importante. Tirar essa experiência do que ocorreu aqui nos dias de Esdras e Neemias. A impressão que ficou com a ausência de Esdras e Neemias e o povo apostatar é que eles aprenderam a receita, mas não aprenderam o pulo do gato. Aí eles tiveram que voltar, arrumar a casa todinha de novo, pegar a receita, ensinar tudinho e passar o pulo do gato. Aí durou mais tempo. Enquanto eles viveram Esdras e Neemias, esse povo conseguiu andar com firmeza depois dessa experiência lamentável que eles viveram 25 anos após o início da reconstrução da cidade. Que essas lições também possam marcar profundamente em nossas vidas. O 7º tema, seguros na mão de Deus. Eu gostaria de citar um trecho da Pena Inspirada, Profetas e Reis, página 677, que diz o seguinte: como o rei Ezequias, Neemias se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele. E será comigo e com você também. Pense nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Se guardarmos as orientações de Deus e andarmos com Ele no nosso coração e consultarmos sempre o Senhor nos momentos de nossas escolhas e não abrirmos mão da comunhão no dia a dia com Ele, do estudo da palavra, nós também seremos vitoriosos, como foram Moisés, Arão, Esdras e Neemias. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra,
porque a tua palavra é a verdade. Fortaleça a nossa fé, Senhor, nos sustentando com a tua destra e nos capacitando não só a entender, mas também a ensinar com vitória aqueles que nos cercam. Que todos nós sejamos contados entre aqueles vitoriosos que ocuparão aquele grande dia na galeria dos campeões da fé. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dormir